irmãos, bem-vindos ao 31º mês espírita da família de Taubaté. Na sequência, teremos uma prece inicial, em seguida, um momento de arte e a palestra da noite. Desejamos a todos uma noite iluminada de muito estudo, meditação e prece. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos vivendo mais um mês espírita da família de Taubaté. Rogamos ao Pai que ilumine o orador da noite e que sejamos receptivos aos ensinamentos que Ele nos trouxe. E com a prece que Jesus nos ensinou, expressamos o nosso agradecimento a todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja.
Família é o lugar onde começa a vida e o amor. Paz e harmonia são as verdadeiras riquezas. Celebremos o amor de Jesus entre todas as famílias. Boa noite a todos, que a paz de nosso Mestre Jesus e o amor dos bons espíritos nos envolvam, para que bem possamos compreender as reflexões e as lições que nos foram conferidas. Estamos aqui reunidos para esta semana da família espírita, um evento importantíssimo, promovido pela USE de Taubaté, e agradecemos imensamente o convite, agradecemos a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado à nossa querida irmã Marina, presidente da USE de Taubaté, nosso querido amigo Carlinho, que nos felicitou com esse convite, ao irmão Robson e família pela explanação musical, que eu tenho certeza que irá envolver e abençoar a todos, essas harmonias belíssimas que a música nos traz. A todos os irmãos envolvidos na parte técnica, promovendo, conseguindo fazer com que
essas palestras, esses estudos, essas reflexões cheguem a todos. Que Jesus abençoe a todos nós. A proposta de tema central é família, célula máter do organismo social. Essa noite teceremos comentários a respeito desse importante e relevante tema para os tempos de hoje e, sem sombra de dúvidas, para os tempos vindouros. Sem mais delongas, iniciemos nossas reflexões. Dever de honestidade, respeitar aos mais velhos, respeito aos professores. Não se agride, mulher. É dever dos pais cuidarem dos filhos. É dever dos filhos cuidarem dos pais quando na senilidade. Ser grato diante de um favor. Ter bons modos. Pedir bênção aos avós. Não interromper conversas de adultos. O trabalho enobrece a alma. Fidelidade matrimonial. Sem sombra de dúvidas, todos nós já ouvimos pelo menos uma dessas expressões, sejam dos nossos pais, dos nossos avós, de algum tio ou ente querido. E se realmente já ouvimos uma dessas expressões, é motivo de alegria, é motivo de júbilo, de regozijo. Porque realmente essa pessoa que nos disse isso queria o nosso bem e é dotada de uma moral boa, de uma moral elevada. E às vezes a gente ouve essas expressões e a gente não percebe a profundidade que existe por trás disso. Ou seja, a gente não percebe o caráter, a conotação filosófica que existe por trás dessas expressões, que existem por trás dessas expressões. Em verdade, essas expressões nada mais são do que valores. E os valores, eles são estudados, são debatidos pela filosofia desde os tempos mais remotos. E para a nossa reflexão de hoje, cabe trazermos um conceito de valor, ainda que seja um conceito bem singelo, mas isso vai nos dar subsídios para a continuidade das nossas reflexões. Um conceito bem simplório, como dissemos, nós podemos assim trazer. Valores nada mais são do que postulados, entendimentos, diretrizes praticadas e incentivadas por uma sociedade, diante da consciência de que tal postura é a ser seguida, visando o bem-estar social. Pontuamos alguns elementos desse conceito, como, por exemplo, entendimentos e diretrizes praticadas e incentivadas por uma sociedade, diante da consciência de que tal postura é a ser seguida, visando um bem-estar social. Então, quando esses valores eles são amplamente praticados, são amplamente divulgados, eles trazem um bem-estar geral, um bem-estar social. Ao passo que quando esses valores não são observados, esses valores estão esquecidos, reverbera numa sociedade sem moralidade. E um ponto interessante disso tudo também é a relação que os valores têm com a própria criação das leis humanas. Um filósofo e jurista, Miguel Reale, ele aborda a teoria tridimensional. Para Miguel Reale, existe uma dialética
prática, existe uma relação intrínseca entre valor, fato e norma. Norma entenda-se aqui por lei. Expliquemos. Nós dissemos no início que existem os valores. Por exemplo, dever de honestidade, não responder aos mais velhos, não se agride uma mulher, é dever dos pais cuidarem dos filhos, é dever dos filhos cuidarem dos pais. Então, esses são valores. Quando um valor desse, ele não é observado, ele é descumprido, observe-se através de um fato. Por exemplo, percebe-se numa sociedade que aumentou a violência contra a mulher. Ou seja, o valor de que não se agride mulher, esse valor não está sendo observado. E ele não está sendo observado e percebe-se através do fato aumento de violência contra a mulher. Constatado esse fato, é necessário que haja o restabelecimento, o equilíbrio daquele valor que foi um dia quebrado. E aí é que surgem as leis. Por exemplo, a lei de proteção à mulher diante de casos de violência doméstica é uma forma de equilibrar, de restabelecer o valor, não se bate em mulher. Então, essa lei é a lei conhecida como Lei Maria da Penha. Então, percebam como funcionam os fenômenos sociais e como se dá a criação das leis. Um outro exemplo é dever dos pais cuidarem dos filhos. Uma vez que esse valor ele não é observado, uma vez que esse valor é descumprido, uma vez que esse valor é quebrado, percebe-se que há uma negligência, um maltrato aos filhos, maus tratos aos filhos. E o que acontece? É necessário disciplinar esse tema para que haja um equilíbrio. É aí que surge, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a mesma coisa acontece com o Estatuto do Idoso e com inúmeros outros crimes, inúmeras outras situações regulamentadas pelas leis. E o que isso tem a ver, Flávio, com o nosso tema de hoje à noite? Família, célula máter da sociedade. A gente está abordando aqui uma proposta espírita. O que isso tem a ver, Flávio? Em absoluto, tudo. Quando a gente começa a investigar esses valores, imergir nesses valores, a gente vai perceber que lá no fundo, buscando a essência, a gênese nesses valores, a gente vai o quê? Encontrar as leis de Deus. Então, os valores nada mais são do que desdobramentos das leis de Deus. E quais são essas leis, Flávio? Por exemplo, a lei de amor, justiça e caridade, a lei do trabalho, a lei da reprodução, a lei da adoração, a lei da destruição. Todas essas leis são leis de Deus. Para os juristas, são leis naturais. Para nós espíritas, são leis de Deus. E essas leis regem toda a humanidade, não só terrestre, mas também a humanidade do universo inteiro. Então, essas leis, esses valores, eles encontram seu substrato de validade, eles bebem da fonte das leis divinas. E Allan Kardec, quando ele soube das leis divinas, ele perguntou para os espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Onde estão as leis de Deus? E os espíritos respondem, eu tenho certeza que você aí em casa já sabe de cor e salteado, que essas leis estão
em nossa consciência. É a questão 621 do Livro dos Espíritos. E também, tratando ainda um pouquinho de valor, a gente pode abordar um pouquinho da questão de como esses valores se expressam. Como que nós colocamos esses valores na sociedade, na família. Esses valores, eles podem ser introduzidos, eles podem ser colocados de várias formas. Uma dessas formas é através do exemplo. Uma situação bem interessante é a de Jesus Cristo. Porque durante a vinda do Cristo, durante a estadia do Cristo aqui encarnado, ele em vários momentos ele expressou esses valores através do exemplo. Uma situação bem interessante, uma situação bem peculiar, a gente pode ter aquela da mulher adúltera. Vocês se lembram dessa passagem da mulher adúltera? Jesus Cristo estava ali conversando com as pessoas e chegou um grupo de fariseus, de escribas, com uma mulher adúltera e trouxe ao Cristo e indagou ao Cristo: Senhor, essa mulher acaba de ser pega em adultério. E Moisés, na sua lei, nos orientou que devêssemos apedrejá-la. O que o Senhor diz a respeito disso? Jesus Cristo, nesse momento, ele o quê? Ele se abaixa. E nesse momento em que ele se abaixa, Jesus Cristo está exemplificando um valor, que é o valor da paz, um valor de que não se agride as pessoas, e um valor da humildade, e põe aí o quê? A escrever no chão, não é mesmo? E eles insistem. E nesse momento Jesus se levanta. Ele se levanta porque ali ele teria autoridade moral para o quê? Expressar um valor. Qual o valor? Não julgar o próximo. Esse é um valor. Então, Jesus Cristo, não só por palavras, mas também por gestos, por expressões, ele ensinava, ele transmitia esses valores. E nós temos inúmeros exemplos do cotidiano em que nós exteriorizamos esses valores. Uma situação hipotética, uma situação real, aliás, que ocorreu esses dias, eu estava com um colega e ele passou numa distribuidora de água, nessas distribuidoras de águas que tem aí na cidade, e ele foi comprar um galão de água de 20 litros. Só que antes disso, ele havia encomendado um galão de água na sua casa, dessa mesma distribuidora, e trouxeram um galão para ele mais novo. O galão dele era 2019 e trouxeram um galão 2020. Quando trouxeram esse galão, esse meu amigo falou: olha, esse galão é mais novo do que eu tenho. O entregador falou: poxa, eu trouxe errado, você me desculpe, depois a gente troca. E quando esse colega, ele terminou essa água, ele, ao invés de pedir, ele foi comprar nessa mesma distribuidora, ele chegou para o atendente e falou: olha, meu galão era 2019 e o entregador levou um galão errado, 2020. E eu estou pedindo para que vocês, por favor, me vendam um 2019, que é o galão correto. Eu estava um pouco mais de lado ali, esse funcionário pegou o galão e entrou ali no balcão e comentou com outro funcionário. Vejam só que rapaz honesto, ele comentou com outro funcionário. O galão dele era 2019, entregaram 2020 e agora ele está pedindo 2019. E levou o galão no carro, a gente entrou no carro, na hora que a gente estava indo embora, eu perguntei para esse meu amigo, falei: olha, fulano, você viu o que o funcionário comentou com o outro lá na distribuidora de água? Ele falou: não, nem percebi. Ele falou que você tinha recebido um galão mais novo e que agora você queria o galão real que você tinha, que era o mais velho. E que ele comentou com o outro que você era um cara honesto. Eu até brinquei com ele, falei: olha, isso não tem preço. Uma outra pessoa reconheceu a sua honestidade, isso não tem preço. Falei para ele, brinquei com ele até. E é verdade, ali ele estava exemplificando um valor, que é o dever de honestidade. Então, no nosso dia a dia, a gente tem várias formas de abordar isso. E o que isso, Flávio,
tem a ver com o nosso tema. Porque até agora você falou de leis humanas, você falou de valor, mas não falou do nosso tema. Tem tudo a ver, gente. Porque valor, família e sociedade andam de mãos juntas. Esses três elementos, valor, família e sociedade, estão interligados, estão entrelaçados, de modo que um não convive sem o outro. Porque quando falha o valor, a família falhou. E isso vai repercutir numa sociedade degradada, uma sociedade ruim, em que as pessoas não se respeitam, as pessoas não exteriorizam esses valores. De modo que nós cultivamos os valores na família e colhemos na sociedade, que é uma família mais ampliada. Percebam que interessante isso, e para a gente abordar isso, nós vamos percorrer a questão 774 do Livro dos Espíritos. Vejam o questionamento de Kardec para os espíritos. Vejam que ele pergunta: há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a respeito disso? Então vamos entender aqui o que Kardec quis perguntar para os espíritos. Kardec ele pergunta para os espíritos assim: olha, os animais, eles têm as crias e cuidam durante um tempo. Depois que essa cria ela já tem condições de caminhar, elas abandonam e vão cuidar de outras coisas, os animais. E nos seres humanos, não seria a mesma coisa? Que a gente só continua com esse vínculo familiar por costume? Ou seja, a mãe não deixa o filho ali de 5, 6, 7, 10, 15 anos de idade. 15 anos de idade, meu filho já é adolescente, já consegue andar, já consegue falar, agora você, tchau e benção. Vai aí tomar rumo da sua vida e eu não preciso mais de você que eu vou cuidar de outra. A gente faz isso? Não, a gente não faz isso. A gente mantém um vínculo familiar com os pais, com os filhos, com os familiares, com os parentes, com os tios. A gente tem essa relação ainda de apreço, de afeto, de carinho, de modo que um ajuda o outro. E isso acontece por uma questão de costume, é um costume nosso ou é uma lei da natureza? Então Allan Kardec quer falar, esse apreço, essa relação entre familiares, ela decorre de um costume ou de uma lei da natureza? Esse é o ponto da questão. E vejam que os espíritos respondem. Diverso dos animais é o destino do homem. Fala, olha, o animal tem um destino, o homem tem um outro. Por que então querem identificá-lo com estes? Olha, se nós temos propósitos diferentes, por que a gente quer se equiparar, se comparar a um animal? Há no homem alguma coisa a mais. Além de necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Gravem essa palavrinha, progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso, vejam, ele reitera, ao progresso e os de família mais apertados tornam-os os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei de natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então vejam, os laços sociais, os laços de sociedade, vejam o nosso tema, célula máter do organismo social, a família. Os laços sociais são necessários ao progresso. Então nós temos essa relação de sociedade uns com os outros para progredirmos. O progresso é uma lei de Deus. E os laços de famílias mais apertados tornam os primeiros. Os primeiros o quê? Os primeiros laços de sociedade. Então, os laços sociais, eles começam
no seio familiar. E esses laços, eles vão se expandindo para o quê? Para a família universal. E daqui nós entendemos o quê? Um ensinamento de Jesus Cristo. Uma parábola de Jesus Cristo. Que no Evangelho segundo o Espiritismo, está no Novo Testamento também. No Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 14, quando Jesus Cristo pergunta assim: quem é a minha mãe e quem são meus irmãos? Aqui ele está fazendo a distinção da família biológica da família espiritual universal. De modo que os primeiros laços de sociedade começam no seio familiar, mas eles se expandem para o seio social universal, que é a família espiritual. Hoje todos nós estamos aqui juntos, não fisicamente, mas por laços espirituais. Então vejam que Jesus Cristo já tinha essa compreensão dessa relação família biológica e família espiritual, e que vai ser o futuro de todos nós à luz da lei do progresso, que é o vínculo dessa fraternidade universal. E no meu livro dos Espíritos, eu não sei se no livro de vocês também tem isso. No meu livro dos Espíritos, nessa questão aqui, a 774, tem uma nota de rodapé, que é uma nota do tradutor. No caso do meu livro dos Espíritos, é o Herculano Pires, que é um filósofo espírita. E nessa nota do tradutor, tem alguns conceitos bem interessantes. Eu vou ler aqui, porque tem tudo a ver com o nosso tema. Diz assim: Herbert Spencer, que é filósofo, biólogo e antropólogo inglês, ele considerou a família entre as instituições que dão forma à vida social. As famílias dão forma à vida social. De modo que, se as famílias são bem estruturadas, se dentro da família os valores eles são bem empregados, são bem colocados, são bem cultivados, isso reflete numa sociedade, que a sociedade ela vai ser bem estruturada, vai ser equilibrada, vai ser uma sociedade moralizada. Karl Marx e Friedrich Engels, eles dizem assim: consideram a família como a primeira forma de interação humana. É verdade. A primeira forma que nós nos interamos com o próximo é dentro da nossa família. Auguste Comte, filósofo francês, ele capitaneou a teoria do positivismo. Pelo positivismo, somente os conhecimentos científicos eram verdadeiros. Olha só o que ele fala e vejam se não tem tudo a ver com o nosso tema. Considerou a família como a célula básica da sociedade. Vejam só, Auguste Comte, olha o nosso tema. E aqui eu abro um parênteses para elogiar a equipe da USE que refletiu sobre esse tema. Porque, olha só, um filósofo francês falando exatamente o tema da nossa noite. Família, a célula básica da sociedade. O embrião e o modelo desta, de maneira que a sociedade perfeita é a que funciona como a família. Ah, Flávio, mas esses ensinamentos aí são de filósofos, muitos não acreditavam em Deus. Ah, você não tem algum autor aí que seja espírita? Sim, nós temos. Escolhemos aqui a nossa irmã Joana de Ângeles, na coletânea de estudos de psicologia, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na obra Desperte e Seja a Luz, no capítulo 11, no volume 7 da coletânea, veja o que ela diz. A família universal reúne todos os seres em um só grupo, que se inicia no clã doméstico. A família universal, todo o universo, reúne todos os seres em um só grupo,
que se inicia no clã doméstico. Nele se desenvolve a vida social, facultando o crescimento intelectual e moral que leva à conquista da sabedoria. Percebam a proposta da Joana de Ângeles. A família espiritual universal, que reúne todos os seres num só grupo, se inicia no clã doméstico. Percebam o porquê que a família é a célula mãe da sociedade. Porque essas relações sociais, elas se iniciam dentro das nossas famílias. Um outro trechinho. Entre as conquistas preciosas do progresso de evolução do ser, que abandona o primarismo e alcança os patamares da razão, destacam-se a vida social, o relacionamento com as demais criaturas, que o capacita ao desenvolvimento das aptidões que lhe estão adormecidas. Então vejam só, as conquistas preciosas do processo da evolução do ser, do progresso, destacam-se a vida social, a relação entre as pessoas. Nós nos interagirmos socialmente permite que possamos progredir. Então, dentro disso tudo que nós falamos até agora, é só para justificar a importância da família como célula-mãe no meio social. Falamos um pouquinho de valores e agora a gente vai abordar um pouquinho a respeito de como é essa questão de colocação, como é que a gente está fazendo isso com as nossas famílias de hoje. Porque existem inúmeras adversidades sociais, inúmeros comportamentos transviados no meio social e que a gente percebe que, de alguma forma, está havendo uma falha nas famílias com relação ao desenvolvimento, com relação à colocação, com relação ao aprendizado, com relação ao repasse desses valores. Então a gente vai refletir um pouquinho agora. Por que está acontecendo? Onde está havendo essa falha familiar em trazer esses valores, cultivar esses valores dentro da família, e que a gente percebe que a nossa sociedade está tão difícil hoje em dia, está tão difícil encontrar um aluno que respeite um professor, uma pessoa que respeite um mais velho, uma pessoa que seja honesta, e está tão difícil hoje em dia que quando aparece essa pessoa ela é lisonjeada nas redes sociais, como se isso fosse uma exceção, quando na verdade deveria ser uma regra. Então, o que está acontecendo? Onde que está o erro? Algumas pessoas dizem assim, poxa, como pode o meu filho ser dessa forma se eu criei ele do mesmo jeito que eu fui criado? E eu sou uma pessoa de bem e o meu filho, ele não é uma pessoa de bem. Onde foi que eu errei? Algumas outras pessoas dizem assim, não é raro a gente ouvir isso não, você mesmo aí já deve ter ouvido algo nesse sentido. Eu vou dar ao meu filho tudo que eu não tive. Só essa expressão a gente pode perceber dois equívocos. Primeiro, que eu sou o que eu sou hoje, talvez porque eu não tive o que eu quero dar de excesso para o meu filho. Às vezes a gente não reflete sobre isso. A gente quer dar de tudo, de coisas materiais para o nosso filho, e esquece que a ausência daquelas coisas materiais, é que forjaram o que nós somos hoje, que nos deram condições de ser uma pessoa esforçada, de correr atrás, de batalhar, de lutar honestamente. Então a gente começa a dar muita comodidade, vai criando pessoas fracas, pessoas frágeis, que não sabem receber um não. E tem um outro ponto também, um outro equívoco com relação a eu quero dar tudo ao meu filho que eu não tive. É que a gente só vê pelo aspecto material. A gente quer dar o melhor estudo para ele ter um bom emprego,
a gente quer dar os melhores brinquedos, a gente não quer falar não para os nossos filhos, criando pessoas mimadas, pessoas frágeis, sensíveis. Então tem um duplo equívoco aí. E o criá-las da mesma forma que fui criado também é um equívoco. Porque o nosso filho nem sempre não, o nosso filho não é igual a gente. Porque ele tem uma personalidade, tem um histórico, tem uma bagagem de virtudes e de vícios que aquela criança tem, que aquela criança traz diante das inúmeras existências. Então aqueles valores que eu às vezes quero só introjetar para o meu filho, esses valores às vezes ele já traz de outras vidas. Ele já tem aqueles valores e a gente esquece outros que ele necessita. Então aqui a gente fala, eu educo meu filho, ele não aprende. O Raul Teixeira, ele tem uma explicação, ele tem uma colocação bem interessante a respeito da educação. E o Raul Teixeira, numa palestra, ele aborda o verdadeiro sentido da palavra, ele faz uma análise etimológica da palavra educação. A palavra educação, ela vem do latim, e ela vem do latim do ex, educare. Então o ex, ou o e, mais a partícula ducare. Então a educação é ex mais a partícula ducare, ou e mais a partícula ducare. E ex, ou e no latim, significa extravasar, explodir, tirar, no sentido de tirar. E o ducare significa puxar. Então, educar significa extrair. E nós achamos que educar é colocar, dar informação. Eu estou falando, eu já falei, eu já ensinei ele a não fazer isso, eu estou educando esse menino, não me atende, ele não aprende. Mas educação não é isso. Educação é extrair. Mas extrair o que, Flávio? O que nós podemos extrair? O que nós vamos extrair? O que é educar, então? E junto do educar tem o instruir. O que é instruir? O instruir também vem do latim e ele é da composição do in mais a partícula instruere. O in é dentro e o instruere é ajuntar dentro, ou seja, ajuntar, empilhar, colocar. Então, instrução é colocar. Então, dentro desse processo que nós temos que introduzir dentro da família de valores, nós temos que educar para instruir. E o que é educar para instruir? É observar. É observar o nosso filho. É observar aquele pupilo, aquela pessoa que está ali ao nosso lado, para a gente instruir os verdadeiros, instruir os valores que aquela criatura vai levar para a sociedade. E isso a gente percebe lá no capítulo 14, na lição de Santo Agostinho. Lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o capítulo Honrar Pai e Mãe, tem uma instrução dos Espíritos de Santo Agostinho. E ele fala, e ele assevera assim no Evangelho: desde o berço, a criatura manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Olha a educação aí. Observar, extrair. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles alcancem raízes profundas. Então, o educar, na verdade, é observar. É perfeitamente essa lição de Santo Agostinho. É observar esse nosso filho. Quais são as tendências que ele tem? O que ele está exteriorizando desde tenra idade, desde pequenininho? O que ele tem de vício
espreitar, observar, educar. E daí você percebe aquele vício e você vai instruir diante daquele vício a forma correta. Então a gente só quer colocar, só quer educar, que conforme nós somos educados. Mas nem sempre isso é o correto. Porque ali, como já dissemos, é uma personalidade diferente. É um espírito que traz uma bagagem diferente. A gente tem que observar, tem que espreitar aquele espírito para aí sim instruir. Colocar as lições, os valores dentro daquela criatura. Cultivar isso nela. Porque daí ela vai, o que amanhã mais tarde, praticar isso no meio social. Então vejam só que bacana. Então um professor, por exemplo, ele não tem que chegar na sala de aula e só passar matéria para os alunos. Não. Ele precisa primeiro sentir os alunos. Porque se ele vier com um conteúdo que eles já sabem, eles não vão prestar atenção, porque eles já sabem tudo aquilo. Agora, se ele vier com conteúdo muito acima da capacidade daqueles alunos, eles também não vão prestar atenção, porque eles não vão entender nada. Então, primeiro o professor precisa observar qual é o nível daqueles alunos para aí sim instruir. Ele educa e instrui. E cabe à família, célula máter da sociedade, fazer todo esse papel de educar e depois instruir, conforme as lições do nosso irmão, o Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho. E isso é muito importante. É importante porque nós vamos estar formando, nós vamos estar moldando, nós vamos estar lapidando aquele espírito para a formação da sociedade vindoura. A formação da sociedade que vai aí trazer, implementar essa transição planetária que nós estamos vivendo. São eles que vão implementar. Então, quando eles têm uma boa bagagem, isso facilita muito essa transformação da humanidade. E agora, já partindo para as nossas conclusões, para os nossas colocações finais, a gente traz aqui um trecho do livro Missionários da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, através dos ensinos e as lições de André Luiz, que é um livro sensacional e um capítulo que é digno de muitas observações, é o capítulo 13, Reencarnação, e a gente percebe que esses processos de educação, de observação, de instrução, eles podem começar a ser, esses processos podem serem feitos desde a gravidez, desde antes de encarnar aquela criatura. E no capítulo 13, André Luiz ele traz uma colocação, quando o Segismundo está encarnando, e ele está ali com Alexandre, o mentor espiritual, e eles estão observando esse processo de encarnação, esse processo de valores, esse processo de tendências. E tem aqui uma passagem, eu vou ler rapidamente aqui pra gente, que André Luiz indaga assim para Alexandre. É interessante que um pouco antes, o Alexandre está com o mapa cromossômico dos cromossomos do corpo, da formação do corpo de Segismundo. Ou seja, aqueles DNAs que nós temos, o DNA que nós temos, ele estava com esse mapa de cromossomos. E estava acompanhando para escolher o melhor espermatozoide, com aqueles códigos genéticos para fecundação, tudo isso. E daí o André Luiz pergunta assim, bem interessante. Temos nestes mapas a geografia dos genes da hereditariedade, distribuído nos cromossomos. A lei da herança, porém, será ilimitada? O André Luiz está perguntando se aquele ser que vai reencarnar, ele herda tudo. Herda não só as questões genéticas, biológicas, como os vícios, as qualidades dos pais. Ele vai herdar tudo isso? Olha que o Alexandre, aqui, mais uma pergunta do André Luiz. A criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais?
As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Olha o que o Alexandre responde. Não, André. Observou o orientador com grave inflexão. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nascituros, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Ou seja, o corpo vai gerar o corpo. O DNA dos pais vai gerar o corpo daquele feto. Todavia, em semelhante imperativo, as leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Olha só, herda tendências e não qualidades. Então a gente vai herdar o quê? Tendências e não qualidades. As primeiras cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu campo transitório, mas também no ambiente geral que foi chamado a viver, aprimorando-se. A segunda resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos da experiência. Ou seja, as qualidades nós adquirimos com as nossas vivências, com os nossos aprendizados e esforços. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las ao reencontrá-las dentro do novo quadro de experiência humana, perdendo um tempo precioso e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Ou seja, percebam a relevância que a nossa família, que as nossas famílias têm no desenvolvimento dessa criatura que nos foi incumbida, que Deus nos deu como responsabilidade. Porque se dentro da nossa família, se a gente tem tendências viciosas, se aquele espírito já vem com isso, ele vai desenvolver e vai perdendo um grande tempo diante do progresso, das leis infinitas. Ao passo que se ele encontra familiares, pais, avós, tios, amigos próximos, que têm valores, que sabem observar, que sabem educar e instruir, ele irá, se ele vem com tendências negativas, ele irá adquirir valores, ele vai adquirir condições benéficas ao progresso e através dos seus próprios esforços ele consegue se desenvolver. E teremos cumprido o nosso papel, o nosso mistério, o nosso ofício como pais, como tios, como amigos aqui no nosso orbe terrestre. Então, queridos amigos e irmãos, vivemos tempos difíceis, é verdade. Vivemos tempos de aflição, tempos de dificuldades, de incertezas, de iniquidades, de abusos, mas tenhamos a consciência, a compreensão de que isso é passageiro. Nenhum sofrimento é eterno. Todo sofrimento, ao contrário, serve de válvula, serve de força motriz para o nosso desenvolvimento. E que todo sofrimento tem dia e hora para acabar. Diante do nosso aprendizado, diante do nosso fortalecimento. E que a família tem uma importância ímpar no desenvolvimento das criaturas, de enfrentar as adversidades. E que tenhamos essa consciência para o nosso bem-estar e o bem-estar geral. Agradeço o carinho, a oportunidade bendita, a bondade de vocês por estarem conosco até agora e muita paz, muita luz a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus, que assim seja.